Programa Entre Nós. Um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel. Ambientes que inspiram. E Bela Casa. O lugar certo para se sentir simplesmente único. O Entre Nós está começando e, como sempre, com muitas informações e entrevistas que você não pode perder. Você anda dormindo bem? Nós vamos discutir o assunto distúrbios do sono. E as crianças estão se alimentando bem, hein, Dani? Hoje nós vamos falar sobre isso. A obesidade infantil virou uma epidemia global, segundo a Organização Mundial de Saúde. E temos receita, né, Kátia? Pode chamar de tia Kátia. Pode falar que é merenda? Pode. Porque hoje tem merenda. Então, hoje eu vou trazer uma receita que não é minha. É uma receita de um grande chefe francês, Pascal Valerot. É uma sopa de morango. Maravilhosa. Então, fique com a gente. Fique entre nós. Olha, você não perdeu nada do nosso programa porque a receita é sobremesa. O prato principal hoje vai ficar para semana que vem. A gente já está começando pela sobremesa, que é uma sopa de morangos. Eu fiquei curioso para saber, porque a gente sempre come um morango, alguma coisinha, um chantilly, alguma coisa. Uma coisinha assim, um leite condensado, um creme de leite, né? Agora, a gente sopa. deixa ele mais gordinho, né? Agora vem uma sopa. É uma sopa. É uma sopa de morango, maravilhosa, com uma calda. Ela sempre fala alguma coisa maravilhosa. Se não for maravilhosa, não vem para esse programa. Não vem mesmo. Então, tá bom, já vem legenda maravilhosa. Vamos lá, agora. Então, é uma sopa de morango. Eu vou fazer uma calda com ela e vou colocar folhas de hortelã. Então, assim, ó, açúcar. Vamos aos ingredientes. Vamos ao Que não são muitos dessa vez, né, cara? Comecemos, não são. né, aí com 1 quilo de açúcar. Isso. 1 quilo de açúcar? Mas como ela tem Pra que quantas esfriar... pessoas? Dá para umas 12 pessoas. Bom. Né? Porque eu ia conseguir comer porque só meio quilo de sobremesa, açúcar. né, gente? Então, Isso. Aí eu coloquei a água e vou colocar as folhinhas de hortelã. folhas de hortelã. O fogo é qualquer Tá? fogo? Baixo, alto, qualquer coisa? Qualquer fogo. Aí você vai deixar fazer uma calda. Faz sozinho? Sozinha ela vai fazer, vai ficar cozinhando aqui. Não tem que ficar mexendo? Não precisa, César. Porque o açúcar vai derretendo e ela vai formando a calda e ela vai pegando o sabor da hortelã. da hortelã. Aí um segredinho dessa receita. Depois que a calda fica pronta, você põe para gelar e deixa as folhinhas de hortelã dentro. Você só vai retirar as folhas na hora que você for colocar os morangos, porque ela tem que estar fria ou gelada para ser colocado os morangos. Então tá? eu vou aproveitar e passar os ingredientes. Isso. São 3 caixas de morangos maduros, Isso. 1 maço de hortelã, 1 quilo de açúcar, 250 ml de creme de leite fresco e 250 ml de água. O creme de leite fresco tem diferença quando eu coloco o já de lata? Então, você pode colocar tanto fresco como de lata. O fresco você tem que bater chantilly. Sabe esse chantilly que você faz em casa sempre? Para tortas, para essas coisas? Você bate ele em ponto de chantilly. Não precisa colocar açúcar, porque já tem açúcar na calda e o morango é docinho, né? Aí você só vai só vai bater e deixar ele na geladeira, para que você sirva na hora que você for colocar nas taças. Outra coisa, você pode também fazer com creme de leite de latinha ou de caixinha, não tem problema, você escolhe. Se na sua cidade não tem creme de leite fresco, ponha creme de leite de caixinha, de latinha. Mas geralmente você encontra o creme de leite fresco assim no supermercado? Olha, em grandes redes você encontra. Tá. Não é muito fácil você encontrar, mas em grandes redes, padarias... Na parte ali dos iogurtes, manteigas, onde está tudo Exatamente. refrigerado. Só que eu vou pedir assim, você compra o creme de leite que está escrito creme de leite fresco. Você quando for comprar, veja bem, eles vêm, o creme de leite fresco vem assim, numa garrafinha.
Porque existe também um creme de leite que vem como se fosse leite mesmo, caixa de leite. Não é daquele. Não é o fresco. Aquele não é. Tem que ser o creme de leite, ou você usa o fresco mesmo, ou você usa o de caixinha ou de latinha. Então, nossa calda aqui tá fervendo. Rapidinho fervendo. Rapidinho tá fervendo. Ó, Onde é que calda você aprendeu linda. a fazer essa receita, Kátia? Essa receita, o meu amigo Pascal Valerot, é francês, eu troquei com ele essa receita por uma receita de galinha com quiabo, que eu fiz para ele a primeira vez que eu o conheci. E ele ficou apaixonado pela minha gastronomia e me ensinou essa receita de sopa de morango. Kátia, agora que a gente já tem a calda, qual é o próximo passo? Então, o próximo passo agora, eu vou cortar os morangos, ó. Tá vendo? Os morangos, que agora é época de morango, gente. Temos que aproveitar tem que aí aproveitar os benefícios. fruta. Sabe uma boa notícia? Todo lugar agora tem morango orgânico, né? Eu já vi Tem, feirinha, tá tem todo mundo morango preocupado em orgânico, oferecer claro. morango orgânico. Então, e eu gosto de morango porque ele tem uma propriedade que ajuda a diminuir o ácido úrico. Muita gente que tem ácido úrico alto come morango. Eu não sabia. Morango e melancia. Olha, Então, não sabia. Aí a gente acaba buscando saber onde é que tem morango orgânico, né? Porque Nas feiras, hoje em dia. muita crítica ao morango no passado sobre o excesso de conservantes. E agrotóxicos, né? Ainda é a fruta, né, que mais... Ela e o tomate, né, são frutas Não, que parece conservam que é o muito. pimentão Mas agora. o morango, o tomate e o pimentão. Então, Agora você tem uma... entende por que se usa tanto agrotóxico na lavoura? Por quê? Porque os produtores em geral, eles têm o medo de perder a produção. Então eles já jogam agrotóxicos preventivamente, porque já tem compromissos, né? Então aquelas pessoas que hoje têm menos compromisso com a produção, que têm um compromisso com a qualidade, né, que correm o risco de perder a produção, elas estão fazendo orgânico. Então por isso, às vezes, o orgânico custa um pouquinho mais caro, porque tem uma dose de risco e uma dose de cuidados manuais que substituem o cuidado químico, né? Então, retirar manualmente as praguinhas, os insetos que estão em volta do morango. E quando você for procurar o seu fornecedor de morango orgânico, converse bastante para ver se não é o morango que está sendo feito naquela produção de hidroponia, essas coisas, para ver se é orgânico mesmo, Agora, colocado na terra. uma boa dica também é quando a gente for lavar os morangos ou qualquer outra fruta, verdura, é você primeiro usar um pouquinho da água sanitária com 1 litro de água para você tirar aí toda a sujeira, né, da planta. Sim. E depois usar o bicarbonato de sódio. Segundo pesquisas feitas pela Universidade do Rio de Janeiro, o bicarbonato de sódio ele tira até 90% do agrotóxico. Então, se a gente fizer isso com saladas em geral, a gente vai ter uma alimentação mais saudável. Nossa, boa Bora dica, bater? Vamos. Ó, esse liquidificador aqui é bem antigo. Ângela, Glória, onde eu tô usando o liquidificador que vocês me deram de presente, tá? Nós batemos o morango. Vocês viram que não precisou de água. O César Barroso e a Dani põe água, chacoalha o liquidificador. Não precisa, gente. Quer deixar a receita, né, render. Não precisa. Vocês viram que não precisa? Não existe mágica, não teve truque, foi direto, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como ficou o morango. Batido assim. Engraçado, Olha que nunca tinha lindo. feito assim. Olha o perfume desse Ficou bonito, morango. ficou Tá bonito vendo? mesmo. Sem água, viu? E sem chacoalhar o liquidificador. Quem gosta muito de morango é o Vanderlei Zug, o meu amigo aqui que patrocina as minhas camisas, que é o camiseiro. Ô Vanderlei, um abraço pra você, obrigado por essa camisa linda que você preparou pro programa de hoje, que ela tem até um estilo assim piquenique, viu, cara? Quadriculadinha azul, né? Linda, Bonita linda. essa camisa, né? Linda. Vanderlei, obrigado, cara, Linda. ficou linda essa camisa. Olha, vou botar no meu Facebook a foto dessa camisa pra poder moldurar, ficar mais bonito, pra ornar com essa sopa de morango. Vamos ver. Procedimento agora. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como terminar essa receita, porque eu vou pegar uma calda que está fria já e nós vamos terminar de fazer a receita. A sopa de morango. Bom, gente, nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já. Localizada na Avenida Dom Aguirre, Jardim Santa Rosália, a Sorocaba Harley Davidson oferece aos seus clientes toda a linha de motocicletas, roupas, peças, acessórios e uma oficina de serviços especializada.
A loja funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 18 e aos sábados das 8 às 16, quando acontece o café da manhã, a saída para os passeios do Sorocaba Chapter e o encontro dos amantes do estilo de vida Harley Davidson. Sorocaba Harley Davidson, nós transformamos os seus sonhos em metal. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Magi. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único. Para aumentar o índice de cura do câncer infanto-juvenil é preciso muita gente. Médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, surfistas, bailarinas, motociclistas, advogados, músicos, esportistas e você. Participando do Mac Dia Feliz, todo mundo ajuda. É só pedir Big Mac. Que bom que você veio fazer parte dessa equipe. É sábado, 30 de agosto. Estamos de volta e o assunto agora são os distúrbios do sono. Dormir mal pode provocar alguns problemas à saúde. O sono é importante em todas as fases da vida. Na infância, ajuda no crescimento. Na adolescência, ajuda aí no bom desempenho escolar, no raciocínio. E na fase adulta, quem dorme mal pode ter mais riscos de doenças cardiovasculares. As informações são da Academia Brasileira de Neurologia. O Entre Nós recebe agora, com muito prazer, um especialista no assunto, o Dr. César Mesadri, meu xará, ele que tem uma clínica especializada em distúrbios do sono. Doutor, a gente sabe que dormir bem é muito importante, é um prazer tê-lo aqui, primeiramente, prazer. Seja bem-vindo ao nosso programa. E existem outros benefícios que a gente pode obter ao ter uma boa noite de sono. E o que é uma boa noite de sono? Quantas horas são necessárias para se garantir uma boa noite de sono? Bom, obrigado pelo convite, né? Bom, uma boa noite de sono é um tempo necessário para que você tenha um descanso. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Então tem pessoas que vão ter uma noite plena de sono com 6 horas de sono e algumas com 8 horas de sono. Isso vai variar. Agora, o importante é que você acorde restaurado, com disposição para o teu dia de trabalho, não tenha sonolência diurna. Então tenha um hábito saudável de dia e de noite. Porque às vezes as pessoas acordam cansadas, né? Isso quer dizer que o sono não foi tão reparador. Exatamente. Quer dizer, para ela acordar cansada é porque ela não dormiu a noite direito. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem lá a apneia de sono, que ela para de respirar, ela ronca, tem aquelas paradas de respiração. Não necessariamente ela acorda à noite para olhar o quarto dela, mas ela faz o que a gente chama de microdespertares. O microdespertar, ele é um despertar onde a pessoa não percebe, mas também ela não descansa, porque ela não consegue atingir fases do sono de restauração. Então ela vai acordar como? Cansada. Ela já acorda achando que não dormiu direito, já está com sono 10 horas da manhã, entendeu? Passa o dia inteiro com sono. Então existem duas situações, né? Essa obstrução, que chama-se apneia obstrutiva do sono. Ela é muito séria, né? Porque a pessoa tem interrupções da respiração dormindo e não percebe. A apneia é quando você para de respirar durante o sono, durante um tempo mínimo de 10 segundos. Então, agora, a apneia é algo comum, né? Todos nós passamos pela apneia do sono. Existe um momento em que ela se torna um problema, não é isso? Exatamente. Assim, você tem níveis de apneia do sono. Então, você tem uma quantidade de apneia que passa a ser patológico, passa a ser trazer uma complicação para aquela pessoa. Então, o fato dela fazer uma apneia do sono, vários episódios de apneia, por exemplo, faz com que ela possa, por exemplo, ter uma alteração em todo o sistema cardiovascular, que foi o que você comentou, levando à hipertensão arterial, por exemplo. Então, a gente sabe que hoje a hipertensão ela está diretamente relacionada ao sono, ao distúrbio do sono. E quando você fala obstrutiva, porque tem alguma coisa obstruindo a passagem do ar. Exatamente. A grande maioria delas é uma obstrução na região de faringe, obstrução nasal. É lógico que você vai ter o apneico, por exemplo, que está muito acima do peso, então ele deita naquela posição de barriga e isso vai comprimir, ele acaba roncando, fazendo apneia e tal.
Às vezes ele nem tem uma obstrução aqui, mas o excesso de peso faz com que ele tenha essa parada respiratória. Mas a grande maioria delas é realmente a obstrução na faringe, na região nasal, que vai impedir o ar de circular e vai fazer vibrar aquela região do palato, da campainha, da úvula que fica pendurada na garganta lá, e isso faz a vibração, faz o ronco, ser emitido o ronco. E como é que trata, doutor? Então, dependendo do grau dessas apneias, nós vamos ter tratamentos. Às vezes você vai fazer um tratamento simplesmente de ser uma pessoa obesa, a primeira coisa que vamos fazer é tentar emagrecer, né? Não vamos operar essa pessoa, sabendo que ela está uma obesidade. Então, vamos tratar a causa. Se você percebe que é totalmente obstrutivo e tem poucas apneias, não tem uma quantidade tão grande, porque veja bem, tem gente que tem 50, 70, 100 paradas respiratórias durante a noite? Por hora. Por hora? Por hora. Então nós estamos falando desse camarada, essa pessoa, ele não tem como operar. Vamos operar esse cara para quê? Então nós vamos ter um tratamento específico, que seria você colocar um CPAP, que é aquela máscara tal, para resolver o problema dele, e vai resolver divinamente o problema dele. É uma máquina que coloca ar para dentro da pessoa. Isso, ela é um compressor, vamos dizer assim, que emite um fluxo de ar na hora que ela está respirando. Mas isso é para casos de apneia severa. Nos casos de apneias mais moderadas e leves, você tem a opção de repente fazer um aparelhinho intraoral que você coloca na boca, isso vai diminuir o ronco, diminuir a apneia. E em alguns conceitos de escola, tá, a cirurgia, na minha opinião, hoje é a última opção de tratamento. Tá? Agora, o senhor falou do ronco, né? O que causa o ronco? A vibração que ocorre no palato mole na garganta, naquela campainha que fica penduradinha ali. E agora, como é que ameniza? Dá para amenizar o ronco? É muito interessante, porque é difícil ver alguém que não ronca. Que normalmente, a gente que já fica com 40 anos, começa todo mundo a roncar. Que a gente ouve assim, eu toco na pessoa para ela virar do lado, toco no marido, vira do lado. Aí vira do lado, às vezes melhora. Tem regrinhas, dicas? Não, tem, por exemplo. Primeiro é descobrir o motivo que ele está roncando. Então, se é uma obstrução aqui, está tudo apertado, vamos ver o que a gente pode fazer. De repente o aparelho intraoral, de repente a cirurgia, ou de repente vai usar um CPAP, quer dizer, tem vários mecanismos para melhorar aquele ronco da pessoa. Mas o mais importante, na realidade, não é tanto o ronco, é a parada respiratória. É lógico que o ronco é uma questão social, ele incomoda, então ele tem uma questão de você dormir e acordar a esposa, ou a esposa acordar o marido, que tem muita mulher que ronca também. Então ele é mais uma questão social, mas a questão de saúde, ela está envolvida com a parada respiratória que ele faz. Agora, doutor, tem pessoas que passam a noite nas chamadas clínicas do sono. O que é isso? Dorme fora de casa, dorme numa clínica, por quê? É você dormir para a gente poder monitorizar o sono inteiro da noite dela. Quer dizer, ela vai lá, ela vai dormir, nós vamos ver quantas apneias, ela vai ser monitorizada, tudo. Fios, tudo, vai colocar cânula nasal para poder ver a respiração. E a pessoa consegue dormir? Dorme porque eu já fiz umas 4 vezes. E a gente dorme, chega uma hora que você acaba dormindo, não é uma maravilha, porque na realidade você tem um monte de fio, a posição você fica meio limitado, mas você consegue dormir. Mas é um exame importante, né? É um exame importante porque a gente vai definir o que a pessoa tem, entendeu? Em relação à apneia, em relação à insônia, em relação a movimento de perna que ela possa ter. Então, as várias doenças do sono a gente vai identificar naquele momento. E a gente está falando de uma doença só, que são as várias doenças do sono, como por exemplo a insônia. A insônia é um problema que acomete hoje uma porcentagem grande da população. Então, e a gente tem que definir essa insônia. Ou seja, essa pessoa tem uma insônia de verdade, ou seja, ela não dorme mesmo, ou ela tem uma insônia, tipo, ela não percebe que não dorme, mas ela dorme a noite inteira, mas ela não percebeu que ela dormiu. Então a gente vai definir, aí você pega o exame, ela dormiu a noite inteira no exame, bonitinho lá, aí você vai falar com ela, não dormi nada a noite inteira, mas você viu que ela dormiu. Que ela dormiu. Então é importante porque o tratamento é outro, então não adianta dar um remédio para essa pessoa dormir, porque ela está dormindo. Agora, aproveitando que o senhor falou de remédio, o remédio, ele vicia? E uma outra dúvida que eu tenho, eu nunca tomei remédio para dormir, eu tenho essa dúvida. O remédio, ele te dá uma boa noite de sono ou ele causa um apagão para você dormir? Não, então, você tem vários tipos de medicamento. Como, por exemplo, alguns medicamentos, eles são indicados especificamente para a pessoa dormir. Ou seja, ele vai simular todas as fases do sono,
a pessoa vai ter sono profundo, vai restaurar, vai descansar, vai ter o REM lá que ela sonha, bonitinho e tal. Mas a grande maioria das pessoas que tomam medicamento para dormir, tomam o quê? Os derivados benzodiazepínicos aí, que acabam o quê? Fazendo com que ela durma num sono mais superficial. Então, inicialmente, ela dorme bem, mas depois de um mês ela já começa a reclamar que ela está tomando remédio, que não faz efeito, está dormindo a noite inteira, mas está acordando cansada. Por quê? Porque esses medicamentos, eles não fazem ela ter um sono profundo, que é o importante, por quê? Porque vai restaurar. É o exato momento que você descansa, realmente. No REM, por exemplo, que é uma das fases do sono, você tem todo um relaxamento muscular. Então isso é importante porque você descansa, a musculatura fica relaxada naquele momento. Você não fica com a tensão do teu dia a dia, que tem algum músculo sempre em tensão. No REM você descansa tudo. Então por isso que é importante. E o sonho? Sonhar é um indicativo de que se está dormindo bem? Geralmente o sonho ele está ligado ao sono REM. Nessa fase do sono é que você sonha mais. Então o fato da pessoa sonhar mostra que ela está entrando num ciclo de REM por mais tempo, né? Porque você tem vários ciclos de sono à noite, 5 ou 6 ciclos completos. Então, no REM, você vai ter esse relaxamento, esse sonho. Só para a gente terminar, porque o nosso tempo está acabando, eu gostaria de saber o que a gente pode fazer para que o nosso sono seja reparador no dia a dia. Atividade física, uma alimentação mais leve antes de dormir, algumas dicas que o senhor dá para os seus pacientes. Bom, primeiro é criar uma rotina. Isso é importante na criança, isso é importante no adulto. O que é criar uma rotina? Primeiro, não ir para a cama com televisão, com livro, com iPad, por exemplo. Será que um negócio para televisão, aquela luz branca já vai atrapalhar teu sono? Então, tentar ir. A cama é um lugar para dormir. Certo. Então, você vai lá para dormir. Luz, preferência no escuro, porque toda a função hormonal trabalha melhor no escuro. Então, o escuro seria mais indicado para você dormir. Aí, um ambiente confortável, silencioso, uma temperatura adequada, entendeu? Tudo isso faz com que haja essa boa noite de sono. Mas o mais importante é você ter um hábito, criar um hábito de sono. Mesmo horário, procurar dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, tá? Então, tudo isso é que faz com que a pessoa acabe tendo essa rotina melhor. Tá certo. Bom demais. Agora, vamos falar de yoga? Pois é. Deixa eu agradecer primeiro então a presença do Dr. César. Imagina, muito obrigada. Gente. Espero que a gente tenha aí esclarecido as dúvidas de vocês de casa. Bom, com certeza ele também recomendaria yoga, né? Porque é uma coisa que acalma. É algo relaxante, né? E o relaxamento acaba facilitando esse sono. Sem dúvida, a yoga é uma coisa que pode ajudar muito. Pode. Então, eu digo porque eu pratiquei yoga e eventualmente ainda pratico yoga. E para mostrar para vocês os benefícios da yoga, né, até para poder, né, completar essas informações todas, eu estive com a minha amiga Luciane Arcuri, que foi minha professora por muito tempo, e a gente está sempre se vendo. E, basicamente, para mostrar como é fácil você abaixar um pouco a velocidade do seu pensamento, entrar mais em contato com você mesmo e também ter a oportunidade de alongar o seu corpo, liberar as tensões. A Luciane sempre fala assim, fazer yoga é alongar o corpo para alongar a mente. Então vamos dar uma conferida nesse momento maravilhoso que eu tive. O divino que habita em mim saúda o divino que habita em você. Isso é Namastê. Eu aprendi aqui com a professora Lu Arcuri. É um prazer estar retornando aqui. Igualmente. Poder levar para os nossos amigos do Entre Nós que assistem a gente essa sabedoria contida na yoga. Yoga é uma palavra sânscrito. Em sânscrito quer dizer união. União do quê, Lu? União do corpo, da mente e da alma. Que maravilha. Lu, eu sou assim muito interessado em fazer a informação chegar nas pessoas que acham assim que não é para elas. Então, por exemplo, eu tenho amigos que falam assim, eu não vou nem fazer yoga porque eu não consigo ficar nessa posição. Então eu já começo perguntando assim de uma questão prática. É obrigatório a gente ficar nessa posição para poder fazer yoga? Quer dizer, você pode ter outros recursos para se manter na posição. A gente usa até alguns materiais didáticos para facilitar. Por exemplo, uma almofadinha, um banquinho, um degrau. Quer dizer, de qualquer forma ela vai praticar. Porque na verdade lá para os orientais, o pessoal, é a posição mais comum para eles. Sim, né? eles nascem fazendo isso. Então, e para a gente a cadeira é o que a gente acostumou, né? Exatamente. A gente pode fazer meditação sentado. Pode.
sentado numa cadeira um pouquinho mais baixa, que eles costumam falar na posição egípcia, né, onde as pernas ficam quadradinhas. Então você alinha as articulações, alinha a coluna e ali você consegue meditar. Pode ser numa almofadinha, banquinho. Bom, e aí vem a parte da yoga mesmo. Uma vez que a gente se inscreve numa aula de yoga, conhece uma professora como você, a gente pergunta assim, quais são os pontos fortes da yoga? Que benefícios eu consigo obter? No nosso estúdio a gente está falando sobre sono, distúrbios do sono, mas que outros benefícios? Quais são todos os benefícios que a yoga costuma trazer para a vida das pessoas? Inúmeros, mas a primeira coisa que o yoga corrige é a circulação. Então, a partir da prática física, você começa a acionar os seus mecanismos e começa a ativar a sua circulação. Aí você vai automaticamente melhorando o comportamento postural das suas articulações, dos seus músculos, ligamentos, tendões, tecidos, órgãos, articulações, cartilagens. Então, o todo você mexe, mas tem as suas etapas, claro, para você ir galgando. Eu pergunto, por exemplo, para você, peço que você dê um exemplo, nós vamos fazer algumas dessas posturas, né? E isso, quer dizer, libera o corpo na hora de dormir, da pessoa se sentir mais confortável. Às vezes eu deito, eu acordo com os braços dormentes, eu percebo que é estresse, me fez daquele dia muita tensão. Que você desencadeia no corpo físico, então você dorme meio contraído. Então a postura, os alongamentos e o fortalecimento no trabalho vai ajudar você a ter um sono melhor, uma qualidade de vida melhor. Com toda certeza. E aquela frase que você gosta de falar sempre, alongue o corpo para alongar a mente. Alongar a mente, cresça o corpo para crescer a mente, estique o corpo para esticar a mente. E as pessoas que não se alongam, o que elas estão causando para si mesmas? O que elas estão provocando no corpo delas? Então, os yogis falam que todo alongamento rejuvenesce e prolonga a vida. Então, quem não alonga está envelhecendo. Mais rapidamente. Com certeza. Agora, no Hatha Yoga, que é o yoga, né, mais de meditação, vamos dar exemplo, pessoal? No Hatha é a parte do yoga que trabalha o físico. O físico? Raja, que é a meditação. Tá certo. Isso. Posso pedir uma coisa? Vamos. Mostre os exercícios mais comuns da aula de yoga pra gente. E a gente tenta fazer. Nas minhas aulas. Nas suas aulas. Então vamos junto, vá. Põe as mãos no chão e num impulso tranquilo e suave, passe por cima das pernas, vá posicionando as pernas Isso, posição de 4 apoios, as mãos um pouco mais adiante, apoie os dedos dos pés no chão, erga o quadril, cachorro para baixo, Adho Mukha Svanasana, fique aí na posição. Isso, eu vou passar aí os detalhes e corrigir. Então, é importante observar os pés afastados à largura do quadril, paralelos, a borda externa dos calcanhares na linha do dedo pequeno aí dos pés. Então, a ideia é de tocar os calcanhares no chão. Faça esse trabalho, esse movimento, essa força. Já sinto alongando muito a minha panturrilha. Isso, desde os calcanhares, a parte posterior das pernas, até a pontinha dos dedos das mãos. Já está me fazendo bem e eu posso perceber que eu tenho muito para evoluir nesse exercício. Perfeito, eu consigo perfeito. ir alongando cada vez mais. Isso, e na permanência prolongada, você vai abordando profundamente mecanismos inativos e isso leva à perfeição. Nossa, que aí bom. Dessa posição, vá com suavidade abaixando o quadril, com calma, já encaixando a pelvis, báscula. É importante você perceber a coluna numa linha reta, tá? Como se fosse uma prancha. E aqui faça a flexão dos braços, aproximando os cotovelos na direção da cintura, encaixando os cotovelos na cintura. Deite o corpo com suavidade. Posso encostar? Perfeito, pode. Apoia o colo dos pés no chão. Vai lá, Celso. Isso. Agora erga a cabeça, o tronco, o cachorro para cima. Isso. Tente não tensionar aqui a cervical. Abra bem a caixa torácica. Encaixe o quadril, encolha a barriga. Quanta coisa para observar. Isso. Quanta coisa para me observar, né, Lu? A gente tem que se observar numa aula de yoga. Então, o praticante de yoga não tem tempo de pensar em mais nada a não ser nele. Isso já acalma. Isso, retorne a postura do cachorro para baixo com suavidade, vá ajoelhando-se também com suavidade, cruze os tornozelos, vá lá, Celso, junto, ajoelhe-se, cruze os tornozelos, sente-se, estique as pernas à frente. Isso. Pode deixar as pernas afastadas à largura do colchonete, arrebite o bumbum, flexione os pés e alongue-se à frente. Isso.
Bom, nessa parte aqui é a parte que os meus amigos, as pessoas sempre sentem muita dificuldade. Muita dificuldade. Né? Que o processo de envelhecimento ele começa na parte posterior do corpo. Então é aonde todo mundo vai sentir mesmo muita dor e muita dificuldade. Mas isso não quer dizer que não consiga. Esse que é o legal do yoga. Eu gosto de ir contando assim, eu vejo quando vai alongando, você vai... E eu vou dando comandos pro meu corpo dizendo assim, pare de fazer força contrária, porque inexplicavelmente a gente faz força contra. Exatamente. Então, por exemplo, se eu falar assim, pare de fazer força contra, olha só. Isso, deixe fluir, que é essa a ideia. A prática vai levando a esse ponto, César. Ai, como é bom alongando a lombar, bom né? demais, alongar é isso. Essa é a melhor parte quando a aula termina, né? E vai deitando o corpo com É elegância. aqui, meus amigos, que você começa a curar a insônia, você começa a aprender as dicas de relaxamento e para poder acalmar a mente, né? Inovar e surpreender. Esses são os objetivos da Marel ao lançar a ousada e moderna coleção 2014, destinada à casa toda e a ambientes corporativos. Em nossa loja, você será atendido por arquitetos e designers especializados em desenvolver e personalizar projetos que tornem o seu espaço único, como você. Assim, o seu dia a dia fica ainda mais especial e repleto de bom gosto. Marel, ambientes que inspiram. Rua João Wagner Vey, 860, telefone 15 3033 0875. A TVR apoia nosso projeto Adotei, porque amigo não se compra. Participe você também, adote um animal abandonado. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Magi. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único. A Publifix é uma empresa de comunicação visual que oferece soluções completas de impressão digital com destaque às lonas em alta definição e aplicações nos mais variados formatos de produtos comercializados. Uma equipe de profissionais está pronta para acompanhar os desafios que as campanhas publicitárias impõem no mercado com rapidez, eficiência e o menor preço. Faça-nos uma visita e publique a sua marca com a qualidade que a sua empresa merece na Publifix. Estamos de volta com o programa Entre Nós e agora nós vamos terminar a receita da sopa de morango. Isso, eu vou retirar aqui. Lembra que eu falei que eu deixo as folhas de hortelã, eu vou separar, tirar, colocar para cá. Não precisa coar, hein, gente, porque não vai ficar resíduo nenhum. Você só vai tirar as folhas que você colocou nos galinhos mesmo. Não serve essa folha para um chazinho depois, não? Pode ser, pode ser. Se eu botar água quente aqui, deve dar um sabor, hein? Essa olha, calda estava na geladeira, Estava na geladeira. E eu quero mostrar como que a calda, o ponto da calda para fazer a sopa. Você passa o dedo na colher, a calda não vai escorrer. Esse é o ponto. Mas é simples, todo mundo sabe, entendeu? Como faz. Ó, passou o dedo, não escorre. Esse muito é o ponto da calda. E aí você vai agora misturar o morango, tá? Aqui dentro. Tem como ficar ruim, gente? Não tem. Caramba, e aí vamos misturar. Embaralhar o morango com a calda. Isso, ó. Que coisa. Vamos misturar. Se a nutricionista souber que tem 1 quilo de açúcar aqui. Mas ó. É só é para 10 pessoas. Gente. É, para tomar uma taça só. E você não vai tomar todos os dias isso aqui. Exatamente. Né? Até porque a gente vicia, né? Então a sopa de morango está pronta. O que não tem calda de açúcar numa sobremesa, gente? Eu vou pegar aqui a concha. Que delícia. A não ser que você me diga que é possível fazer com açúcar dietético. Existe isso? Até que pode. Açúcar demerara. A demerara, que é mais saudável, né? Dos açúcares e o dietético, né? Olha, o forno tô sentindo o aroma, tô sentindo. Décio Clementino, você que fica mandando um abraço pra Kátia, viu, Kátia? Vendo, de manhã.
Olha, isso aqui vai pra sinta-se você. presenteado, Décio, porque E, ó, ele todo dia fala, Kátia, eu quero ir aí provar sua sobremesa, E essa Kátia, 6 sopa horas vai da pro meu manhã. marido, que ele é apaixonado por essa sopa. Aí tá aí Então, o leite. pra Eu nem terminar- deixei pra ele. Aí você coloca o chantilly em cima, Que tá é vendo? aquele creme de leite E fresco. para dar um glamour, eu vou colocar um moranguinho. Essa sobremesa eu vou oferecer pro meu marido, Flávio. Ó, Flá, você ama essa sobremesa e eu nem deixei para você em casa, tá bom? Aí, só para fazer uma frescurinha, eu vou colocar um palitozinho. Esse palito eu trouxe de viagem. Olha que luxo. Ó, que lindo. É a frescurinha que faz a sobremesa saltar E de faz o 10 reais visual para do 30 prato, no né? E restaurante. vou E faz o colocar visual do prato. um pouquinho de sal negro, só para dar um sabor. Contraste também, né? Isso, delicioso. Ó, Eu li também, Kátia, que essa sobremesa, essa sopa, ela pode ser tomada, né, com sorvete. pode ser tomada com sorvete, mas como já é doce, aí se você coloca sorvete, eu acho que ela mais fica doce. mais doce. Mas aí a Tá? nata, ela tira um pouco, né? Ó, tá aí a sopa Por de que morango. sopa se tá parecendo um drink, Kátia? Desculpa a Mas é observação. sopa, é uma sopa, vai É. o creme, É. entendeu? E a vai gente a calda. come com a colher. Come com a colher. É para Ok. comer com a colher. Bom, gente, nós vamos experimentar essa sobremesa só depois, porque agora tem entrevista. Vamos para a sala VIP. Nos últimos 30 anos, o Brasil reduziu consideravelmente os índices de desnutrição infantil, o que é uma excelente notícia, mostra que o país vem se desenvolvendo. Por outro lado, aumentaram os índices de obesidade infantil. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 15% das crianças entre 5 e 9 anos têm obesidade infantil. César, e uma em cada 3 apresentam aí sobrepeso, ou seja, não atingiram obesidade, mas estão acima do peso, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos agora a nutricionista Almeri Perretti e também com a Adriane Singh, que é psicóloga especialista aí, né, na psicologia aplicada à nutrição. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada. Quero Obrigado aproveitar. por ter vocês aqui. É isso mesmo. Quero aproveitar e já perguntar qual é a diferença aí entre obesidade e sobrepeso. Na verdade, o sobrepeso ele vem antes da obesidade, porque você vê que está caminhando, né? Aí você tem que ficar muito atento a essa criança, porque é hora de você entrar com alguma medida preventiva. Aí nós temos alguns indicadores, um deles é o índice de massa corpórea. Aí ficar atento se não está elevado demais o IMC. E o que é que causa a obesidade infantil? Nós temos alguns fatores, né, César, que assim, hoje em dia nós percebemos que há uma oferta grande no mercado e as crianças, elas se movimentam menos. O sedentarismo é um dos principais fatores, junto com a má alimentação. Nós temos até uma pesquisa de orçamentos familiares do IBGE que mostra que pão, biscoitos, macarrão e arroz são responsáveis por 35% das calorias consumidas pelo brasileiro em casa. Depois disso vem refrigerantes e doces com 13% aí dos produtos consumidos, acima inclusive das carnes, que tem aí 12,6%. Frutas e sucos naturais são só 2% do que é comprado. E legumes e verdura, 0,8%. Como é que não vai engordar Mas não tem mistério nenhum, com né? uma alimentação dessa, não é, doutora? Verdade. É exatamente o que eu falei, a oferta é grande, então a má alimentação ela acaba gerando a questão do conflito do peso. E aí, sedentário, não se alimenta direito, só tem um fim. E como é que entra aí a psicóloga, né, no assunto? Então, né, se a gente for parar para pensar, a oralidade, né, a questão de você desenvolver a afetividade começa através da oralidade. A primeira relação que a gente desenvolve com o mundo é através da amamentação. Então a gente vincula muito a questão do comer com o afeto.
tudo na nossa vida está relacionado e está linkado com o afeto. Você vai fazer um batizado, você faz um almoço. A gente vai comemorar um jogo da Copa do Mundo, tem que ter alguma coisa para petiscar. Então tudo está relacionado então, ao afeto. Então muita gente emagreceu dessa Copa, porque eu perdi o apetite. Mas não é o mais comum, né? Geralmente a gente associa com a comida, porque a comida está relacionada à afetividade, né? Então o que a gente vê hoje em dia, e isso não é de hoje, isso é desde sempre, por conta dessa relação da afetividade com a oralidade, é que existe uma relação muito forte e uma tendência a se compensar algumas questões emocionais através da comida, tá? Então, isso para a criança, isso acaba também sendo visto, né, no sentido de a criança acabar desenvolvendo uma voracidade, né, uma tendência a querer sempre mais, a não se sentir satisfeita com pouco e ir consumindo a cada vez mais. Existe também todo um apelo publicitário, né, que às vezes é até abusivo. A gente tem aí as redes de fast food que associam, né, o alimento a um brinquedo, enfim, né? Então tudo isso também favorece que a criança, né, acabe consumindo sem ter um critério de se aquilo realmente tem um valor nutricional ou se só está consumindo aquilo que não tem calorias, que só tem calorias vazias e não tem nenhum valor nutricional para ela, né? Mas traz aquela satisfação, uma satisfação que é momentânea, que faz com que ela vá querer buscar cada vez mais. Como é que os pais começam a mudar essa situação? Eles conseguem fazer os filhos comerem legumes refogados? Ou tomate, ou não comer no fast food? Aliás, tem fast food que coloca uma frutinha lá, mas a criança não come. Não vejo criança pegar um monte de frutinha largada. A gente fala que às muito vezes difícil, né? Fazer o filho comer bem é uma batalha, porque normalmente os pais perdem, né? Então, é uma batalha. Também perdem porque os pais também comem porcaria. Exatamente. Então, se você vai numa festa de criança, o buffet é coxinha, risoles, então todo mundo senta, todo mundo come, tá liberado, autorizado. Não é proibir como, você come, ela não. Então, eu acho que o trabalho tem que começar com uma conscientização, né? E uma avaliação de como é o padrão alimentar da família. Né? A família, então, né? Curar vem a família da para família, isso, né? A gente tem, quando chega uma criança no consultório com uma queixa de obesidade, geralmente vem encaminhada pelo pediatra ou pela nutricionista, o primeiro passo é avaliar com os pais como é a alimentação de vocês. Né? E muitas vezes o que a gente vê é que os próprios pais não se alimentam bem, os próprios pais não comem frutas, não se alimentam estão dessa acima forma. do peso, muitas estão vezes. Acima do peso, né? Em raras exceções isso não acontece. Mas a partir disso a gente vai fazer uma conscientização com essa criança, né? Então eu falo, qual que é o inimigo? O inimigo é a obesidade, o inimigo é o sobrepeso, e daí mostrar quais são os custos e os benefícios, as vantagens e as desvantagens, né? E mostrar, e como que é? Como é que é quando você vai colocar roupa? Nenhuma roupa te serve, como que as outras crianças na escola te veem, me chamam de rolha de poço, me xingam, né? Então assim, você começa a mostrar que não é só o prazer de consumir o salgadinho, de tomar, né, comer um pacotinho de bolacha recheada, que também tem o desprazer. Né? E daí a gente tem que começar a trabalhar com essa criança com estratégias diárias e junto com os pais, no sentido dela começar a se motivar e perceber diariamente os benefícios, porque com a criança a gente tem que trabalhar muito no concreto, né? Entendi. Para que a criança comece gradativamente junto com os pais a se conscientizar e a perceber que com pequenos passos ela consegue algumas mudanças, né? Mas aí você não entra com as receitas, né? Quem entra é o Meri, né? Fala, olha, vamos fazer um desenho com um legume para a criança se empolgar. Tem que ser um trabalho em parceria com a nutricionista. Como é que faz, Almeri? Dá para seduzir a criança com alimentos saudáveis? Porque, como a Adriane falou, né? Há uma oferta, então você tem que tornar o que é saudável tão interessante quanto o fast food e o que está aí sendo oferecido, né, na mídia, enfim. Então a criança tem também que gostar daquilo. Para ela gostar, ela tem que se interessar, ela tem que provar. E aí é um trabalho de conscientização dos pais. Os pais vão ter mais trabalho com isso, com certeza. Não é uma facilidade. A criança terá mais saúde. Mais Até gostaria saúde. que você falasse aí dos riscos, né, das complicações que a obesidade infantil traz para a saúde. Na saúde, na verdade, temos inúmeras complicações que vão até a sobrecarga. Nós podemos ter complicações de origem ortopédica. Hoje nós já temos também várias crianças em consultório, o que era incomum, de hipertensão. Nossa, eu já tive paciente com colesterol 7 anos, hipercolesterolemia com 7 anos,
a mãe fica apavorada. Então a gente vê que entra uma, né, infinidade de limitações para essa criança. Tem que cuidar, tem que ficar atento para não chegar nesse ponto. E a gente pode chegar no fim de semana e falar, fim de semana pode tudo, ou também é legal entrar com uma regrinha, liberar umas coisinhas, outras não, para a criança não cair em tentação completamente? Olha, Daniele, final de semana não pode tudo. Não adianta você trabalhar com a criança a semana toda reeducando, né, e trazendo para um hábito mais saudável e liberar absolutamente para o final de semana. Contudo, nós sabemos, né, que até o adulto não consegue ficar tão regrado 7 dias. Então, aí que tem que trabalhar com a criança a permuta. Você faz direito. Já estou ansioso já, Meri. Eu quero saber o seguinte, um dia ideal de pais e filhos. O que comeram de manhã, para a gente encerrar? Nosso tempo sempre acaba antes do nosso assunto, nunca vi isso, né? Até porque as aulas estão voltando agora, né? Essa semana aí, retorno das férias escolares, terminando as férias escolares. Uma dica já para a gente ajudar aí no lanche das crianças. Incluindo atividade física, pegar os filhos para caminhar no calçadão, botar no esporte, no Kung Fu, na natação, como é que é? O ideal, na verdade, não podemos deixar de falar dos horários. É muito importante que o dia ele comece com o café da manhã, tenha-se a regra de todos os horários. A criança jamais pode sair sem o café da manhã. E todas as refeições, o importante é que tenha fruta, né, verdura, trabalhar em cima da pirâmide alimentar. Menos alimentos industrializados, né? Né? Os empacotadinhos. Menos facilidade. Menos facilidade. É Exatamente. Isso aí. Eu agradeço vocês pela presença e pelo exemplo também, que estão muito bonitas, muito esbeltas, estão aptas a participar com a gente do encerramento do programa daqui a pouco, né? Provando a receita da Kátia, que leva calda de açúcar, creme de leite e amanhã, com certeza, academia, né, Dani? Exatamente, 8 quilômetros para começar. A gente volta já já. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça a nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único. Localizada na Avenida Dom Aguirre, Jardim Santa Rosália, a Sorocaba Harley Davidson oferece aos seus clientes toda a linha de motocicletas, roupas, peças, acessórios e uma oficina de serviços especializada. A loja funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 18 e aos sábados das 8 às 16, quando acontece o café da manhã, a saída para os passeios do Sorocaba Chapter e o encontro de os amantes do estilo de vida Harley Davidson. Sorocaba Harley Davidson, nós transformamos os seus sonhos em metal. Estamos encerrando mais um Entre Nós, como sempre, com muita alegria, com muita informação. Nossos convidados aqui à mesa. A gente falou no começo do programa que não tinha sobremesa, né? Que não tinha prato principal. Porque hoje a receita da Kátia é a sopa de morango. Nós vamos provar a sopa, dedicar essa sopa a você que nos acompanhou, que está nos acompanhando, que está mandando e-mail. A gente não divulgou o nosso Facebook, né, Dani? Aproveita essa oportunidade agora, dá ali o endereço para o pessoal assistir e também o site TVR, como é que é? www.tvr23.com.br. E lembrando que a receita da Kátia também está aí no nosso site e no Facebook, é só você acessar. César, muito obrigado pela sua presença aqui. Adriane, Almeri, espero que vocês continuem com a gente. Obrigado pelas informações. Um abraço para o Dr. Antônio Farto Neto, nosso promotor de justiça, que está agora no GAECO. Estamos atentos ao seu trabalho. Décio Clementino, Márcio Leite, o pessoal aí que está acompanhando, fica em contato com a gente quer deixar esse abraço carinhoso, né? Pessoal do Vale do Paraíba, Sorocaba, então vamos brindar com água? Peraí, vamos lá, vamos lá agora. Vai. O líquido sagrado. Saúde para vocês, saúde mesmo. Porque existem os cremes de leite que vêm em long neck. Desculpa. Cerveja? Long neck não, é aquela...
só depois, porque agora tem entrevista. Caguelei. Você assistiu Entre Nós, um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único.